Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Lucão, Pedro Acioli, da Nova Rádio Jovem. Ele diz: boa tarde, Lucão. O CSA vem de um resultado importantíssimo contra o Vasco, mas a equipe ainda não conseguiu uma sequência de 2 vitórias nessa Série B. O que deve ser fundamental para sair com um resultado positivo nesse jogo fora de casa contra a equipe do Operário? Essa é uma das questões aí da nossa temporada, né? Eu acredito que esse seja um dos assuntos também que a gente comenta entre a gente, que a gente discute, na verdade, no nosso dia a dia, e que eu acredito que seja o momento certo, até pela expressividade da vitória, a forma como foi a partida contra o Vasco, a forma como a nossa equipe se comportou dentro de campo. Eu acredito que seja o momento ideal para que a gente possa quebrar esse paradigma aí e ter uma sequência de 2 ou, quem sabe, 3 vitórias aí seguidas, que para a gente sair dessa situação é o que o nosso time precisa. E se tratando desse jogo contra o Operário, é um adversário dificílimo. Nós tivemos a oportunidade de jogar lá o ano passado e é um estádio, o campo, enfim, a atmosfera deles lá é bem complicado, é um time cascudo, é um time que está acostumado a jogar ali no seu estádio, então as dificuldades a gente sabe que a gente vai encontrar inúmeras delas, porém a gente espera trabalhar essa semana e tirar o maior proveito disso para que a gente possa chegar lá no sábado e conseguir a vitória, que é o mais importante. O Arneu Oliveira, do Timaço da Gazeta. Lucão, o Operário está no Z4 e é o 5º pior mandante. O CSA pode se aproveitar desse clima de pressão vivido pelo time paranaense? Com certeza. Eu acredito que, independente da situação do Operário, né, a gente tem que pensar em nós, a gente tem que pensar na nossa situação, que também não é uma situação confortável, e isso já há um bom tempo dentro da competição. Eu acredito que se nós fizermos aquilo que é treinado, aquilo que é pedido e que nós sabemos que temos capacidade de fazer durante toda a partida, não só meio tempo, não só 45 minutos ou não só 60, 80 minutos, mas durante 100 minutos, que é isso que o jogo pede, eu acredito que, independente daquilo que o Operário possa apresentar, a gente tem total condições de sair com a vitória. Ele pergunta também se você acredita que a atuação diante do Vasco pode ser repetida contra a equipe do Operário, ou por ser fora de casa, o esquema de jogo deve ser diferente? Se tratando de esquema de jogo, eu acredito que essa aí eu deixo a parte para o professor, para o Roberto, né? Aquilo que ele nos oferecer, aquilo que ele colocar para nós, é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos cumprir, porque ele é o comandante, é ele que está à frente, então acredito que cabe a nós, jogadores, nos adaptarmos àquilo que ele pede, né? Seja taticamente, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, mas acredito que pela vitória do Vasco, né, a gente possa ter uma mesma atuação, né, e manter um padrão, que é isso que a nossa equipe estava buscando dentro da competição. Infelizmente, a gente teve altos e baixos e não conseguiu encontrar esse padrão. E eu acredito que o jogo do Vasco foi, em termos táticos, em termos físicos, em termos mental, psicológico, em termos de atitude também, né, eu acredito que foram muito positivos. E é isso que a gente quer, né, e vamos procurar manter isso, não só nos treinos, mas também na nossa fala, naquilo que a gente comenta dentro do vestiário, no nosso dia a dia, para manter esse mesmo ritmo. Ele continua aqui e diz: Lucão, a gente, no caso imprensa, não tem visto os treinos táticos, mas a cobrança de escanteio do Igor, para você, no gol, o primeiro gol, no caso contra o Vasco, foi uma jogada ensaiada? Então, na verdade, durante essa semana, a gente não treinou a bola parada ofensiva, porque justamente pelo desgaste de um jogo para outro, né, o Roberto entendeu que defensivamente a gente poderia fazer o treino, e nós fizemos, mas ofensivamente a gente fez um quadro tático, na verdade, um estudo de vídeo, e que foi o que nós combinamos ali. Então, a gente tinha ali no vídeo a posição de cada jogador, onde cada jogador iria correr. Eu acredito que isso também é um treino, né?
a disposição tática, chamar ali toda a equipe e colocar o vídeo que eu acredito também ser muito rico para a gente poder absorver mais informações do adversário, mais informações nossas também, daquilo que a gente está fazendo de bom e daquilo que a gente pode melhorar no dia a dia. Então, foi basicamente treinado nessa parte e que deu muito certo e a gente ficou feliz por ter saído o gol. Nelson André, da Maceió Esportes. Lucão, o CSA não sofreu contra o Vasco. Como essa evolução é trabalhada para o sistema defensivo reproduzir esse nível de atuação nas próximas partidas? Eu acho que toda equipe, cara, ela procura, né, ter um desempenho, não só defensivo, mas ofensivo, em todos os aspectos, um desempenho bom, um desempenho onde a gente consiga ter um equilíbrio. E eu acredito que, se tratando de Série B, se tratando de Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito disputado, é um campeonato muito equilibrado, onde você vê muitos empates, onde você vê equipes que estão lá embaixo ganhando de equipes que estão lá em cima, o que a gente procura buscar é um equilíbrio e, se tratando da defesa, um equilíbrio defensivo também, né? Então, eu acredito que esse seja o nosso ponto, o nosso foco. E a amostra do Vasco foi aquilo que a gente procura, né? Foi aquilo que a gente quer. É uma defesa sólida, uma defesa que sofre pouco. É claro que vai ter momentos dentro do jogo que a gente vai ter outros jogos que a gente vai sofrer um pouco mais, é natural, pela qualidade dos adversários, e outros jogos a gente vai sofrer menos, mas procurar ter esse equilíbrio de tomar poucos gols. A nossa equipe, desde o início do ano, era uma equipe que tomava poucos gols, né? E a gente passou por um momento onde a gente passou a tomar muitos gols, e isso foi realmente uma coisa que mexeu muito com a gente, um desequilíbrio que existiu ali, mas acredito que agora a gente, retomando aí, com essa vitória sobre o Vasco, nos dá mais confiança também para manter esse equilíbrio e continuar aí até o final da competição, tomando poucos gols. Agora o Júlio César Oliveira, da Pajuçara FM, ele questiona: Lucão, a bola aérea ofensiva é um ponto que precisa ser mais explorado pelo CSA? Acredito que sim, todo tempo, né? Toda bola parada é uma arma a mais, né? Que a equipe pode ter, que a equipe pode ganhar. E a gente procura ao máximo, não só nos treinamentos, mas no jogo também, ali, tentar atacar a bola, tentar, né, ganhar dos adversários para poder ser algo a mais, e que esse jogo contra o Vasco mostrou. Você fazer um gol de bola parada no início do jogo, com 1 ou 2 minutos de jogo, e isso desestabiliza o adversário, e isso nos dá mais confiança para jogar mais 89, 85, 80 minutos de jogo. E foi o que aconteceu. Então, sempre vai ser uma boa arma e que a gente vai tentar aproveitar o melhor possível. Você citou agora há pouco a situação que teve no jogo antes do Vasco, o fato de não ter conseguido o tempo mesmo para poder treinar. Essa semana para o CSA é uma semana cheia. O Júlio César questiona isso, a importância de ter uma semana cheia para poder trabalhar. Então, é uma semana cheia entre aspas, né? Porque a gente, até comentando sobre isso, o Roberto até falou sobre isso na nossa reapresentação pós-jogo. Parece uma semana cheia, mas a gente tem que ter a recuperação, e aí você leva aí 48 horas para se recuperar. Na quinta-feira você já tem que viajar, então provavelmente a gente já não treina na quinta, você faz um treino muito leve na sexta para jogar um jogo no sábado. Então você tem aí praticamente 3 dias só para você poder treinar. Então, para quem está de fora, e né, para a imprensa ou para quem não acompanha o dia a dia e não vê a logística, isso pode ser uma semana cheia, mas realmente não tem uma semana exatamente cheia. Então, a gente tem aí contado no relógio um tempo para se treinar realmente forte, para treinar o que precisa ser feito, né, durante a semana. Mas eu acredito que a comissão, junto com todo o departamento aí de logística, está fazendo o melhor para que a gente possa aproveitar o tempo que a gente tem, esses 3 dias aí, mais ou menos, para poder treinar e melhorar aquilo que tem que ser melhorado. O Tainan Melo, da Vavel Brasil. Lucão, boa tarde. Qual a importância do Roberto Fernandes em orientar a defesa a ponto de ter uma excelente atuação contra o Vasco, tanto na defesa quanto no ataque, a exemplo do teu gol no lance de bola parada? Uma das coisas que conta, cara, eu acredito que defensivamente, bola parada,
Por mais que você treine, eu particularmente, na minha opinião, eu enxergo dessa forma. É muito atitude, né? Você pode treinar a bola parada, você pode mudar, você pode colocar um posicionamento esse ou aquele, mas a questão da atitude ali na hora, se você tiver, pode até em alguns momentos sobressair, né, a questão tática ou a questão física. Então, eu acredito que esse seja um dos pontos chaves também, onde o Roberto nos cobrou bastante, e não só na bola parada, mas desde lá da frente, porque quando a gente fala que os nossos marcadores, a defesa, ela começa lá dos atacantes, isso não é só uma frase feita, não é só uma coisa que a gente quer colocar para ficar bonito, mas é realmente uma realidade. Quem começa a defesa são os nossos atacantes, né? Quando um pressiona, mas ele não rouba, o outro rouba a bola, e às vezes a bola chega para a gente lá atrás já mais tranquila. Então, eu acho que isso seja um dos pontos que ele, né, nos alertou e nos cobrou pós-jogo do esporte, para que a gente pudesse mudar essa nossa atitude e poder melhorar nesses aspectos. O Gabriel Teixeira, na rede oficial, ele diz: Lucão, os próximos jogos são contra Operário e Náutico, times que estão no Z4 e adversários diretos na luta contra o rebaixamento. O que fazer para conseguir bons resultados e se afastar ainda mais dessa zona de perigo? O fundamental é ganhar essas partidas. Eu acredito que se nós queremos viver uma outra situação dentro da competição, se afastar do Z4, né, se afastar desse fantasma mesmo que a gente está brigando aí, infelizmente, há algum tempo, esses dois jogos são jogos chaves, são jogos importantíssimos, fundamentais, e como a gente comenta no nosso dia a dia, serão, assim como foi contra o Vasco, a gente comentou que seria uma final, mais uma final para a gente dentro desse campeonato. Eu acho que o jogo do Operário e o jogo do Náutico também se trata disso. Então, o nosso foco, a nossa preparação, né, a nossa determinação para ganhar esses dois jogos tem que estar lá em cima, se a gente quer viver alguma coisa diferente. Lucão, tudo deu certo para o CSA na última rodada, né? O Operário perdeu, o Guarani também perdeu, vocês fizeram um dever, um desafio difícil, venceram o Vasco. É uma mescla de sorte, é uma mescla de trabalho também. Como é que você avalia essa última rodada aí, que deu certo para o CSA? Sim, cara, a gente fica ali, a gente acompanha, né? Querendo ou não, você quer acompanhar e você fica torcendo ali, porque a situação que a gente vive hoje não é uma situação agradável, né? Ainda. Então, os resultados foram muito bons, mas é o que a gente comenta, independente dos adversários, independente dos outros resultados, se nós não fizermos a nossa parte, não vale de nada. Então, eu acho que esse é o sentimento que fica, né, de dever cumprido durante essa rodada, mas que também a gente comemorou durante 24 horas e após 24 horas a gente já tem que concentrar e focar no próximo objetivo, que também é mais uma final, mais um jogo difícil. E se a gente não fizer a nossa parte, de nada vale, de nada adianta o resultado dos nossos adversários. Desde a sua saída do São Paulo, você acha que é a sua melhor fase? Marcou um gol na última partida, já tem 77 jogos com a camisa do CSA. Você acha que é a sua melhor fase como jogador aqui no CSA? Eu acredito que sim, eu não sabia desse dado aí. Eu lembro que ano passado eu fiz, se eu não me engano, 55, eu acho, jogos, 77. É uma marca para mim, né, importante para a minha carreira. Eu acredito que o CSA, né, me proporcionou isso, tem me proporcionado isso. E desde a minha saída do São Paulo, acredito que esse seja o meu melhor momento, sim. Olhando toda a trajetória, olhando tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, acredito que hoje está mais experiente, está mais maduro, né? Com uma idade mais avançada também, então tudo isso facilita para que as coisas possam acontecer de uma forma melhor, mais naturalmente. E esse sempre vai ser o intuito, de estar sempre melhor, sempre melhorar, para mim individualmente, mas principalmente em prol da equipe. Assim, com a cabeça mais fria, avaliando agora, o que o CSA ainda falta melhorar, na sua visão? Cara, eu acredito, eu não vejo um ponto específico, porque a nossa equipe é uma equipe que tem muita qualidade. É uma equipe que, se você for olhar realmente, atleta por atleta, é uma equipe de muito potencial. E que a gente sabe que poderia estar brigando em uma outra parte da tabela.
mas devido a tudo, né, o que aconteceu, o ano, a forma como é complicado, é difícil, porque troca de treinadores também, são metodologias diferentes, são trabalhos diferentes, e as pessoas não veem isso, as pessoas só olham o resultado. Em futebol, infelizmente, o futebol brasileiro é isso. As pessoas olham somente o resultado, mas não veem que muda a filosofia, muda a forma do treinador trabalhar. Então, você tem que se adaptar a isso. Leva um certo tempo, você não vai se adaptar em 1, 2 semanas. E as pessoas querem o resultado o mais rápido possível. Então, eu vejo em todos os aspectos possíveis, em todos os pontos, formas de o CSA, da nossa equipe, sempre melhorar. Então, não tem um ponto específico, mas eu acredito que manter aquilo que a gente vem fazendo, que são as coisas boas, e melhorar em algum ponto que a gente acha, ou que a gente, né, enxerga que possa ser melhorado. Para encerrar com um alto astral, na saída da última partida contra o Vasco, você tirou sua camisa e deu para uma garotinha lá que estava, que é o momento legal do futebol, todo mundo preza isso, né, no futebol. Como foi para você ter esse carinho da torcida, o pai pedindo a sua camisa para dar para a garotinha? Como foi? Foi especial para você? Sim, com certeza. A gente tem o Glauber aqui que fez, né, dar ali o suporte ali no final da partida. Ele sempre escolhe ali um torcedor, ou principalmente uma criança. Eu acredito que eu não sou muito de jogar a camisa, de dar a camisa para o torcedor, mas quando se trata de algo assim especial para uma criança, já teve outros jogadores também que deram, né, para o Giovani, se eu não me engano, para um cadeirante, né? E eu acredito que isso sejam atitudes que fazem a diferença no meio do futebol, né? Aquela frase que todo mundo diz, não é só futebol, eu acho que passa muito por isso, e acredito que fazer o bem, para a gente pode ser uma coisa muito natural. Eu vou dar mais uma camisa, mas para quem está recebendo, eu acredito que seja algo muito especial. Maravilha. Valeu.